irmãos acompanhem em nome de Jesus. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: assim foi levada Esther ao rei Assuero, a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, do 7º ano do seu reinado. Verso 17. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. Ele pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Você senta-se louvando o nome de Jesus. Bendito o nome de Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo. Glória a Jesus. Esther surgiu no século V a.C. E segundo a história, no ano de 478 a.C., ela se tornou a rainha da Pérsia, no lugar da rainha Vaste. E tem alguns detalhes aqui nessa história desse livro de Esther, que são 10 capítulos, mas a gente vai pegar alguns detalhes para aplicarmos também em nossa vida e sermos orientados pelo Espírito Santo por meio da sua palavra. Glória a Deus. Eu estou sempre entregando as coisinhas assim, por meio da palavra. Glória a Deus. Que a terra já está cheia de profeta, amém? E você não veio também aqui como eu, em busca de profetas. Viemos em busca de adorar a Deus em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. E antes de Esther chegar ao trono do lugar de Vaste, a história vai dizer que no 3º ano do reinado do rei Assuero, na fortaleza de Suzão, esse homem que reinou sobre 127 províncias, era um império. Esse homem, ele gostava muito de banquetes e de festas. E tem algumas coisas logo no começo que a gente aprende da história, dessa história. É que o rei queria mostrar para o povo, ele gostava de ostentar a glória do seu reino, todo o seu poderio, toda a sua riqueza. E a Bíblia vai dizer nessa história que, passados esses dias, que foram 180 dias, 6 meses de festa, dada pelo rei Assuero, onde ali ele juntou todos os seus governadores, todos os seus auxiliares líderes, todo o povo, e estava aquela festança. E depois disso ele resolveu convidar também as pessoas para o pátio interno da casa real. E ali ele distribuiu vinhos para o povo. Ele disse: olha, pode beber à vontade. E disse para os seus serventes, os seus oficiais, que deixassem quem beber por conta própria, que não proibisse. Se não quiser beber, também não beba. Aleluia. Ele não tirou do povo seu livre-arbítrio. E a história vai dizer que, enquanto ele fazia essa sua festa ali com os homens, Vaste também, que era rainha, assim também fez, só que com as mulheres. Existem alguns historiadores que, quando entram nesse quesito, eles gostam de elogiar muito a Vaste, dizer que Vaste era uma mulher de orgulho, uma mulher, sabe, exemplar. Mas não é o que a Bíblia está mostrando. Nós temos que ir não pelo que o historiador está dizendo, mas pelo que a Bíblia está nos mostrando em todo o seu contexto. Vaste era uma mulher rebelde, teimosa. Vaste era aquela mulher que alguns dizem ela era corajosa. A coragem dela era para desobedecer. Vaste tinha a mente dela totalmente dominada por uma soberba ou orgulho. E nós aprendemos que a pessoa que é dominada pelo orgulho ou pela soberba, ela toma
decisões precipitadas. Aleluia. E essas decisões trazidas pela soberba ou pelo orgulho, ela sempre leva à queda, porque não tem resultados perfeitos. Isso não foi diferente com Vaste, porque a Bíblia vai nos ensinar que o orgulho precede a queda. Foi o que aconteceu com Vaste. E quero dizer para você que Vaste, ela não era uma mulher judia, ela era uma mulher pagã, assim também como Assuero. E vai dizer a história que passado aqueles 7 dias, o rei já alegre, de muito vinho, ou já estava chapadinho, estava bem à vontade. Ele queria, além de exibir toda aquela riqueza do seu reino, todo o esplendor da glória do reino dele, ele queria também exibir a glória da sua esposa. Aleluia. É por isso que eu digo que Vaste, ela não era uma mulher de se ter orgulho dela, porque ela era rebelde, teimosa, desrespeitosa. Quem é assim não progride, glória a Deus. Eu estou pregando para crentes, viu? Glória a Jesus. Fala, Jeová. Vai acontecer que o rei envia seus servos até Vaste e diz: introduza ela na minha presença, porque o rei queria exibir a beleza da sua rainha. O rei queria exibir ou mostrar para o povo toda a sua formosura, e disse: chame Vaste e traga ela com a coroa real. Aleluia. Então dá para ver que Vaste não queria humilhar, quer dizer, perdão, o rei Assuero não queria humilhar Vaste. Ele na verdade estava dando honra para ela. Aleluia. Então eu já descarto quando escuta: olha, o historiador está dizendo, que eu quero dizer algo para você. Quando você estiver fazendo estudos, que você vê que o historiador está dizendo algo, aquilo quer dizer que pode ser que sim, ou pode ser que não, mas a verdade mesmo é o que está escrito na Bíblia, meu Deus. Se não estiver batendo com a palavra de Deus, não vai adiantar a mitrax dos hebreus, que é a profundidade que eles usam de estudos, para dizer que Vaste era isso, Vaste era aquilo outro, mas na verdade Vaste deixou muito a desejar. Vaste recebeu uma honra e ela governava juntamente com Assuero 127 províncias. E sabe o que a gente já aprende aqui? Que tem pessoas que desonram a própria honra que recebem. Aleluia, Jesus. Forte, meu Deus. Tem pessoas que não sabem honrar a honra que recebem e fica se autodesonrando. Ela não precisa de ninguém para desonrar ela, porque a mente dela está soberba, a mente dela está orgulhosa. E quando a pessoa está orgulhosa, quando a pessoa está soberba, eu quero lembrar para você algo que está no Salmo 75:7. Deus é o justo juiz. A um ele exalta e o outro ele abate, glória a Deus. E Deus é especialista em abater a soberba do homem, aleluia. A soberba da mulher, glória a Deus. Deus é especialista em abater todo orgulho e soberba que houver na vida humana. Porque ele é Deus, ele pode tudo, aleluia. Glória a Jesus. Então o rei mandou chamar Vaste. Então já sabemos que ele não queria humilhar ela, porque está escrito, glória a Deus. Está escrito quando ele mandou chamar a sua rainha, diz que ele queria mostrar a beleza dela. Então ele não era um homem ruim. Ele era um rei diferente dos outros reis. A Bíblia não mostra o rei Assuero, aquele rei tirano, perverso, malvado, como muitos outros que a gente vê. A gente vê Assuero um homem diferente. Apesar de ele ser pagão, mas parece que ele é um homem de princípios, para Deus. Ele mostra-se um homem que gosta de consultar o que é certo. A princípio mostra o rei Assuero um homem que ele não toma decisões precipitadas, aleluia. E eu e você devemos aprender isso. Não devemos agir pelo calor da emoção. Devemos primeiro parar, pensar, respirar, fazer pelo menos o que os psiquiatras dizem: respirar 30 segundos para não se estressar. Aleluia.
finalizar, Jesus. É. Precisamos dos 30 segundos. Até Jesus usou os 30 segundos. Quem não lembra de João 8, quando está lá os homens pressionando Jesus? Essa mulher foi pega em flagrante adulterando. E Jesus respirando. Essa mulher foi pega em flagrante adulterando. E Jesus respirando. Na lei Moisés manda que mata esse senhor que diz: nunca consultaram Jesus para dar o veredito de nada. Mas nessa hora queriam complicar Jesus. Mas não é sobre isso que eu vim falar. É sobre Esther. Aleluia, Jesus. Aleluia. E o rei Assuero chama os seus homens sábios, inteligentes, que entendiam da lei, e ele vai perguntar para eles: o que se pode ser feito nesse caso, pelo que Vasti fez? Ela desobedeceu a ordem do rei. O que é que diz as leis da Pérsia e dos Medos? Que providência deve se tomar nesse caso do que Vasti fez? E aí, no meio dos príncipes ali, levantou-se um homem por nome de Memocano. Ele vai dizer: olha, Assuero, o que Vasti fez, o pecado que ela cometeu, não foi somente contra o rei, mas contra todo o povo, de toda a província, todo homem. Porque o que ela fez, quando chegar, vou dar resumido, esclarecido. Quando chegar aos ouvidos das princesas, elas vão desprezar seus homens, seus príncipes. Escuta aí, viu? É Deus que está falando pela palavra. Bom, quando as mulheres, ainda hoje, vai chegar esse assunto que a rainha Esther, que a rainha Vasti rejeitou e não foi obediente ao chamado do rei. Elas, quando chegarem nas suas casas, vão aí quebrar pau com o marido dela. Quando chamava, ele falou: nada, rainha, não foi porque eu vou. Você é espelho para a vida de quem está ao seu redor, crente. Preste atenção, aleluia. Você é influência. A rainha Vasti, ela era influência. Aqui podia estar surgindo o nascimento do... Ah, meu Deus, Espírito Santo, segura a gente. Aqui podia estar nascendo o movimento feminista. Trazendo já para agora. Já vou aplicar qualquer coisa, Deus. Se você responsabiliza por mim. Aqui, Vasti já está sendo colocada como aquela mulher, apóstolo, que ela já estava provocando aquela confusão, aquela briga, aquela contaminação na mente das mulheres que estavam ao redor dela. Como se ela fosse a líder daquele movimento que ela estava ali surgindo. Porque o rei Assuero não estava desprezando ela, nem queria, mesmo que ele estava bebendo. Ele não disse: venha para cá nua que eu vou mostrar seu corpo aos homens. Não. A Bíblia vai dizer que ele disse: introduza ela na minha presença, que eu quero exibir a beleza dela, glória. Que eu traga ela com a coroa na cabeça, glória. O homem que ama sua esposa, ele gosta a todo tempo de honrar ela. E a Bíblia vai dizer que Vasti era uma mulher bela e bonita. Só não era mais bela e bonita do que a minha, aleluia. Mas era a beleza de Assuero, glória. E acontece o seguinte: é que Assuero não estava desprezando ela, mas ela automaticamente se autodesprezou. Verdade, meu Deus. Para ela que era pagã, tá tudo normal. Só não vai ser normal ver crentes em Cristo cometer o mesmo erro de Vasti. Aleluia. Forte, Jesus. Então Memocano diz: olha, Assuero, o pecado que Vasti cometeu não foi somente contra o rei, mas contra todos os povos das Pérsias e dos Medos, porque toda a província, quando elas chegarem em casa, as esposas, que olharem para o marido e vai dizer: mulher, o prato está sujo, vá você lavar. A casa está com areia, vá você varrer. E não é assim não que Deus ensina. É assim que Deus ensina? Fala, Jeová. Glória a Deus. Provérbio 14 diz que a mulher sábia edifica a sua Casa. a tola com a mão do diabo, Não. com a mão do demônio, Não. com a mão do vizinho dela, da vizinha, com a própria mão. Meu Deus. Ela não precisa da ajuda de ninguém para derrubar a casa dela. Ela automaticamente
Rainha se autodestrói, porque o orgulho dominou a mente dela. Ela está contaminada de que raça. Ela está possuída por um sentimento raivoso, um sentimento egocêntrico. Ela só pensa em si. Eu fui chamada, mas eu não vou atender, porque eu que faço o que eu quero. Não é assim. Ela, como eu estou dizendo, ela era pagã, está tudo normal para ela, mas para você que é cristã, não é normal isso. Glória a Deus. Aleluia. E acontece que isso aqui abriu brecha, abriu espaço, porque o rei estava indignado e ele disse: e o que devo fazer? Memucã falou: olha, pega, tira, cria um edito, um decreto da sua parte, rei. Veio o conselho. Sempre ouça o conselho de quem tem inteligência de Deus para lhe dar. Aleluia. E Memucã, ele deu um conselho perfeito para o rei Assuero. Ele disse: olha, o que ela fez vai causar uma confusão dentro de toda a província. Eu vou melhorar, gente. Vou trazer um pouquinho para o lado de hoje. Olha o que ela está fazendo. Você percebeu a confusão no meio do ministério? Vai chamando logo a atenção. Ele vai tirando de canto, porque se deixar vai causar uma confusão terrível e contamina a casa. E já era, meu Deus. O negócio fica sério. Tem que chamar a atenção. E Assuero, ele era um líder. E como líder, ele tem que tomar uma decisão dura. E a decisão foi consultada ao homem sábio, e eles disseram para ele: tira o poder dela de rainha e dá para outra que seja melhor do que ela. Forte, meu Deus. Aí abriu espaço, porque é a partir daqui que nós vamos ver a ação de Deus com mais força. Que a história vai dizer que passou o tempo depois disso, e o rei Assuero lembrou do que aconteceu com Vasti e o decreto que ele deu, e que ela foi deportada da presença dele. Então tem uns jovens por ali que aconselharam o rei e disseram: olha, fala o seguinte, rei, nós vamos sair por aí, eu vou dar já mais traduzido, nós vamos sair por aí procurando mulheres moças, virgens, belas, vamos abrir um concurso de beleza, aleluia, para que no meio delas, aqui o Senhor gostar, o Senhor faz dela rainha no lugar de Vasti, glória. E abriu-se ali a vaga da beleza, aleluia. As mulheres vão ser levadas agora para o spa, elas vão ser, aleluia, toda banhada, 6 meses de mirra e de tudo que ela quisesse mais 6 meses. Era humano, só de embelezamento nas mulheres. E no meio delas a palavra vai dizer que chamou-se a Vasti, chamou-se a Esther. E lá vai Esther de Suzã, aleluia. Algumas histórias vai dizer que ela tinha entre 15 a 16 anos ou 20 anos, não se sabe ao certo, mas se sabe, aleluia, que a Esther estava também no meio, mas o nome dela era Hadassah. Mas só que Mardoqueu, que criou ela, o primo dela, criou como filha dele, porque ela era órfã de pai, órfã de mãe. Então Mardoqueu disse: olha, não conta para ninguém, aleluia, a sua origem, o seu povo, o seu nome é Hadassah, aleluia, mas você vai ser chamada de Esther. Esther significa estrela. Esther significa estrela do amanhã, aquela que brilha. O brilho ia começar a acontecer, aleluia, em Suzã. Sabe por quê? Porque antes de Esther, o reino de Suzã estava em trevas por conta da situação de Vasti. Acontece com certeza. O rei Assuero estava: meu Deus, meu coração está ruim, não estou conseguindo fazer nada bom, porque eu estou atribulado. A única coisa capaz de atribular o homem é a mulher. Eita, acontece que está lá o rei Assuero preocupado. Eu lembrei de Vasti e lembrei do decreto. Talvez ele queria se arrepender, mas não podia, porque era irrevogável, aleluia. Está lá ele sofrendo, chorando, sem dormir. Alguém diz para ele: vamos abrir o concurso da beleza, aleluia, chamar as moças virgens que tem toda a província, aleluia, e aquela que for mais bela, aquela que agradar o rei coloca como, aleluia, rainha no lugar de Vasti. E quando essas mulheres vão, que chega o tempo dela, era 12 meses, um ano, aleluia, 6 meses de mirra e outros 6 meses com outras especiarias. Era joias e mais joias, era vestidos e mais vestidos, mas está lá Esther de Suzã, aleluia. Era muitas coisas, sabe? E cada uma delas, quando chegava o seu tempo, ia até Assuero, ia na noite e saía de manhã.
resolveu. Assuero ainda estava pensando em Vasti. Aleluia, glória, meu Deus. Aí lá vai mais outra. Entra de noite, sai pela manhã, toda empiriquitada. Do jeito que ela queria, ela ficava. O que ela desejasse, ela tinha. Tá lá de novo de noite, saía pela manhã, nada resolvia. O homem ainda estava pensando em Vasti. Oh glória, porque se não entrou outra, é porque a antiga estava na mente dele. Mas a palavra vai dizer que quando chegou o tempo de Esther, oh glória, ser levada diante de Assuero, lá vem Esther. Quem é Esther? A estrela. Quem é Esther? A estrela da manhã, aquela que brilha. Ela não precisou se ataviar de muitos brincos e de muita joia, de muita beleza. Não. Ela só foi com aquilo que deu a ela. Eita! E quando Esther pisa os pés, ali por perto de Assuero, tudo que era escuridão começa a raiar a luz. Glória! Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer em João capítulo 1, verso 5, a luz resplandece sobre as trevas e a treva não prevalece sobre ela. A palavra vai dizer, oh glória, que Esther quando entra na presença do rei, o rei olha para ela e a Bíblia diz, o rei, aleluia, se belezou com ela, glória a meu Pai. Eu estou pregando para crente, aleluia. O rei ficou encantado, embelezado. É como se ele estivesse dizendo, que mulher bonita é essa, glória. Que mulher formosa é essa. Ela é diferente, não está enfeitada. Eita, não está cheia de brinco, de colar, não está com nada. Eita, era para você dar glória bem forte, de bater no telhado, e dar aleluia, e dizer que Deus é maravilhoso. Sabe por quê? Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Oh glória, sabe o que ele viu nela? Ele viu o templo. O templo de quem? O templo de Deus. Oh glória, porque aonde você pisa sobre o templo de Deus, Deus chega primeiro do que você. Sobre a cabeça dela a coroa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que ela obedecia tudo que o seu pai adotivo lhe ensinou sobre as coisas de Deus. Eita, mulher diferenciada, Esther. Aleluia. Ela seguia passo a passo em Mardoqueu. Como está Esther? Eita, uma viúva. Como está Esther? É como tem muito crente. O filho casa, a filha casa e ainda fica assim. Cadê a menininha da mamãe? Cadê a menininha, o menininho da mamãe? Seu filho casou, deixa ele pra lá. Não me interessa mais a vida dele. Sua filha casou, não quer dizer que você vai desprezar ele não. Mas quer dizer que se você ficar no pé dele, no pé dela, você vai atrapalhar o trabalhar de Deus na vida dele, que é você. Você vai atrapalhar, ô Madagaço. Você vai atrapalhar. Está atrapalhando. Ah, na Madagascar. Está lá Mardoqueu todo dia na porta do palácio. Ele precisava disso? Não precisava. O projeto não era esse. O plano não era esse. O propósito não era colocar estando. Ah, meu Deus. Aleluia. Então deixa Deus trabalhar para você não atrapalhar. Não atrapalhe o trabalhar de Deus na sua família. Aleluia. Não passe na frente de Deus. Deixa Deus trabalhar, aleluia, e fazer do jeito que Ele quer. Aleluia. O jeito de Deus é melhor do que o meu e é melhor do que o seu. Bendito é o nome de Jesus. Espírito Santo. E acontece que está lá Esther, e eu vou tentar acelerar mais. Ai, Jesus. E por Mardoqueu estar por ali, tinha dois homens chamados Bigtan e Teres, que eram eunucos do rei, porteiros ali do palácio. E o tal do Mardoqueu ouviu uma conversa entre eles, que eles iam matar o rei Assuero. Parece uma coisa, né? Enquanto você está mal, ninguém quer lhe matar. Enquanto você está mal acompanhado, ninguém quer lhe matar. É. Mas quando entrou Esther, quer matar Assuero. Ah,
mano. Você não Deus é entendeu, não. mais. Aleluia, Jesus. Deus é mais. Meu Deus. Enquanto tinha Vasti reinando, ninguém procurou matar Assuero. Só depois que Vasti embora, aí aparece Esther, mulher de Deus. Aí vão matar Assuero. Meu Deus. Aí Mardoqueu conta pra Esther, a rainha Esther, que agora ela já é rainha, e vai dizer pra ela: tô na porta comentando lá que vai matar o teu marido, mulher. Se liga aí, fica esperta. Tô querendo matar ele. Sabe como é que mata marido de crente hoje em dia? É com a língua de Satanás. É do mesmo jeito que Jeremias 18, vamos e ferimos ele com a língua. Não tem arma mais forte do que essa. Não tome decisões precipitadas. Olha o que aconteceu com o rei Assuero. O rei Assuero, ele não tomou decisões precipitadas. Quando ele ouviu o assunto trazido por Esther, que era de confiança do rei, era a rainha, ele disse: eu vou investigar o caso para ver se realmente é assim como chegou a nossa vida. E ali, a Bíblia vai dizer que o rei, quando fez a investigação, descobriu que era de fato verídico, verdadeiro, e mandou matar aqueles homens. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Que toda armadilha que fizeram contra a tua vida e oculto, Deus vê o que você não está vendo, aleluia. Deus escuta o que você não está escutando, glória. Deus, ele sabe o que você não sabe. Eita, porque não conta na tua presença. Eita, mas nessa noite, dia 24 de maio, domingo, aqui na igreja Amor do Sangue de Deus, ele está tratando pela minha boca para me dizer: Deus está cortando o laço de amor contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, o laço oculto, a armadilha oculta. Eita, a palavra de maldição dita na madrugada está quebrando hoje. Em nome de Jesus. Há poder no nome e no sangue de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Sangue de Jesus tem poder. Você é coberto pelo sangue de Jesus. Você é coberta pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é sobre a tua vida e a tua casa. Você entregou a vida para Jesus. O Satanás não pode pôr o pé dentro da tua casa, porque a tua casa tem anjos de Deus, com o homem de Deus para te guardar e te proteger em todos os seus caminhos, aleluia. A Bíblia não diz em alguns caminhos, é aquele caminho, não é o que você pensa, é caminhos que para você parecem caminhos sem muito mérito, sem muito valor. É o caminho de você para a escola, é o caminho da faculdade, é o caminho de ir na padaria, armário com as suas costas, mas Deus cortou laços. Nome de Jesus. Ei, meu Deus. Porque enquanto houver a promessa de Deus na tua vida, você pode até morrer, porque é uma promessa, né? Você morre. Todos que a promessa morreu. Eu não falo esse negócio de musiquinha, não. Mas enquanto Deus for o único Deus, você não morre. Ele cumpre a promessa que está na tua casa. Aleluia. Porque você disse: eu e a minha casa. Diga mais forte para o diabo ouvir: eu e a minha casa. O Senhor, diga comigo: Jesus, 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 Jesus é o Senhor da minha e da tua casa. Aleluia. Jesus, grande Deus. Aleluia, Jesus. Depois disso, meu Deus, Aleluia, Jesus. já estou chegando lá. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Depois disso, a Bíblia vai dizer que surgiu um homem agora por nome de Amã. Esse Amã foi eleito pelo rei Assuero acima de todos os príncipes. Ele deu um poder acima de todos, somente abaixo de Assuero. Quando se fala de Amã, se fala da corrupção. Quando se fala de Amã, se fala de alguém que está perto de você, mas que você não pode contar com ele ou com ela. Quando se fala de Amã, se fala de alguém que é orgulhoso, alguém
insatisfeito com tudo. Quando se fala de Amã, se fala de alguém que é invejoso, alguém mau, sem caráter, sem conduta, sem respeito algum, que não respeita a si próprio, nem respeita nada. Quando se fala de Amã, se fala de estar em alerta em quem você faz amizade e está do seu lado. Aleluia! Forte, meu Deus. Cuidado com quem você bota dentro da tua casa, querido. Aleluia. Cuidado com quem você leva até a tua cozinha. Cuidado com esse coito direto meu Deus, do teu WhatsApp. Cuidado com esse excesso de conversinhas. Meu Pai, Espírito Santo. Cuidado com contato. Demorado demais. Meu Deus. Ixi, aramanagaço. Mas é do meu trabalho. Contato. A paz do Senhor, tão demorado, o sol tá nessa mão, não é? Ixi, aramanagaço. Meu Deus. Fala, Jeová. Parece que botou cola. A paz do Senhor, meu Deus. Solta! Meu Pai. Tudo bem, né, querido? Não tem cheiro melhor do que da sua própria esposa para você. E não vai ter perfume melhor para você do que o teu próprio esposo. Aleluia, Jesus. Espírito Santo. Cuidado. Então Amã recebe também essa moral toda do reaçoeiro e ele diz, o reaçoeiro, quando ele passar aí pela porta e todo mundo que estiver ali se curve para Amã. Ele agora é o chefão aí. Mas lá na porta tinha um homem chamado Mardoqueu. Aleluia. Se fala de Mardoqueu, se fala de um crente fiel, glória. Quando o assunto é Mardoqueu, um crente que não se curva às corrupções, aleluia. Quando se fala de Mardoqueu, se fala daquele que não aceita a propina, aleluia. Quando se fala de Mardoqueu, se fala de um homem que é persistente e insistente na fé. É alguém que não perde a visão de que Deus vai fazer. Aleluia, Jesus. Não importa a situação. Glória a Deus. Escute. Esse Amã soube que o Mardoqueu, ou Mordecai, que é o seu nome original hebreu, ele não se curvava, não se prostrava para Amã. E Amã ficou muito furioso por isso. E disse, eu vou acabar não só com ele, eu vou dropar o meu propósito de destruir. Eu quero fazer uma chacina gigantesca. Eu vou acabar com tudo que é judeu. Mas quem falou isso não foi Mardoqueu, quem falou isso foi Amã. Eu vou acabar com tudo que é judeu. A palavra do Senhor vai dizer em Provérbios 16, se não me falha a memória. Há muitos planos no coração do homem, mas a última palavra que dá é Deus. Aleluia. Quando Deus falou isso, ele não está falando para um povo estranho, ele está falando para o povo dele. Estão dando palavra contra a tua vida, mas a palavra final é a palavra de Deus. Receba! Eu creio, meu Deus, eu não posso. Está determinando o teu filho, o filho do teu ministério, da tua vida, da tua família, da tua casa. Mas não foi Deus que disse, porque a última palavra na tua vida e na minha quem dá é o grande eu sou, é o Todo-Poderoso, que está aqui nessa noite para se adorar no Espírito de verdade. Glória. Derramou o pano, instigou o coração do rei. Disse, tem um povo aí que não respeita as leis, e é um povo diferente, é bom matar eles todos. Meu Deus. Falou-se até um dinheiro para comprar e para pagar, e lá vai. E o rei disse, tome o anel, faça o que você quiser. Escuta! O que você fizer, está feito. E quando ele sai empolgado com isso, falando com a esposa, falando mais na frente, quando teve aquela situação em que Esther, ela
ela soube que Mardoqueu, ao saber desse decreto de morte, ele ficou clamando, ficou agitado pelas ruas. Repare, primeiro Mardoqueu vai sair pelas ruas clamando. Escute, presta atenção no detalhe. A Bíblia, a revelação de Deus, ela está no detalhe. Primeira vez que você vê que você vê Mardoqueu pelas ruas, é clamando, é gemendo, com angústia, com dor. Oh meu Deus, acabar com tudo, vai acabar com tudo. Mas isso vai mudar. Em nome de Jesus. Isso não vai demorar, vai mudar, oh glória. Porque quando isso acontece, chegou ao conhecimento de Esther, a rainha, do que estava acontecendo e ela não sabia. Às vezes você está lá de dentro, mas não sabe o que está acontecendo lá fora. Mas Deus está vendo tudo para revelar a você que está aqui dentro. Receba. Eita, aleluia. Então o que é que vai acontecer? Deus não deixa o altar oculto de revelação. Deus revela ao altar o que acontece lá fora, mesmo que o altar esteja dentro. Glória. Tenha a visão, aleluia. Deus está sabendo, porque Deus vai fazer revelado. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer uma grande obra. Forte, meu Deus. E quando a rainha sogra leva roupas para ele trocar esse pano de saco dele cinza, mas Mardoqueu disse: não, estou no propósito. Escute, olha o detalhe. Jesus, olha o detalhe. Findou-se nessa conversa que Mardoqueu disse: rainha Esther, você tem que interceder por nós. E ela respondeu: olha, tem 30 dias que eu não apareço na presença do rei e ele não chama ninguém. Agora olhe esse detalhe aqui da palavra. Ela vai dizer: todos nós sabemos, todos os povos sabemos que é lei, ninguém pode aparecer na presença do rei sem ser chamada por ele. Meu Deus. Agora vamos voltar para o começo rapidinho. Vaste foi chamada e não foi. A consequência foi: perdeu seu poder. Agora tem, meu pai, Jesus. Agora tem uma que não foi chamada e vai começar a entrar na presença do rei. Aleluia, Jesus. Irmão, eu estou tentando acelerar porque eu estou com medo aqui do tempo. Oi? Amém, Jesus. Escute. Está lá essa conversa de Esther com Mardoqueu. Fosse nos dias de hoje é pelo WhatsApp. Mas naquele tempo o WhatsApp era pessoas correndo. Aí vinha a e dizia: olha, ela mandou dizer isso para você. Aí ele dizia: liga para ela. E na conversa toda o resumo foi esse: Esther, não fique pensando que porque você está dentro do palácio, que você está livre. Porque vai morrer essa parentela toda você. Você também vai, que o decreto é para você. Nada fica oculto, tudo é revelado. Aí ela manda de volta, porque ele deu um detalhe na palavra dele. Ele disse: quem sabe se não foi para esse propósito que Deus colocou você aqui. Aleluia, Jesus. Verdade, meu Deus. Tá pensando em pinotar, né? Pinota não, mulher, continua. Tá pensando em ganhar fuga, né? Não fuga não, mulher, continua. É aqui mesmo que Deus vai fazer o reboliço da terra. Aleluia, Jesus. Eita, meu Deus. Corre não, Esther. Fica. Que Deus vai fazer algo surpreendente através de você. O recado que ela deu foi: diga para Mardoqueu e a todo o povo judeu que jejue pela minha vida. Olha outro detalhe da mensagem: porque eu e as minhas moças vamos jejuar também. Você precisa ver quem é a conexão que você faz. Faça a conexão com pessoas certas. Porque na hora da tua dor, do teu sofrimento, são essas pessoas que não vão te abandonar. Se você jejua, ela vai jejuar contigo. Se você canta, ela vai cantar contigo. Se você chora, ela vai dizer: teu choro pode durar uma noite, mas amanhã vem a tua alegria. Não caia, porque essas pessoas são anjos de Deus enviados para você. Será para você pular pelo alto. Glória. Passou os 3 dias
vamos entender muito, Jesus. Passou aqueles 3 dias do jejum. Ah, meu pai. Está lá Esther. Como é que ela vai se apresentar ao rei? Você acha que a mente dela não pensou muito, não? Eita, vou quebrar, vou passar por cima de todo o protocolo das leis da Pérsia e dos Medos. Meu Deus. Vou passar por cima de toda a ordem que o rei deu. Porque ninguém pode aparecer no pátio interno da casa sem o rei chamar. Mas se eu perecer, pereci. Se eu perecer, eita, é melhor morrer fazendo algo que agrada a Deus do que morrer desagradando ao seu Senhor. Aleluia. Espero que não posso entender isso. Olha o que acontece. Ela diz: ah, se eu morri, mas eu vou fazer. Ela passou 1 dia, 2 dias, 3 dias em jejum. Quantos dias? 3. Em jejum. Quando chega o 3º dia, essa mulher, ela se veste toda. Eita, no começo ela não quis saber de tanta beleza, não. Mas agora que ela é rainha, ela se arrumou de acordo com a sua atualidade. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Aleluia. Olha, se você entender isso, você não vai entender mais nunca. Quando era para chamar a atenção, para fazer toda aquela ostentação, ela não quis. Ela disse: não, eu vou do meu jeitinho mesmo. Fala, Deus. E chegou lá, cheio de beleza. O rei olhou para ela e se apaixonou. Mas quando era para ela chegar na presença do rei, ela disse: ali eu estava em um nível, mas agora eu estou em outro nível. Eita, meu nível agora é nível de honra. Se Deus me deu honra quando eu estava lá embaixo, porque eu vou desprezar a honra que Ele deu agora que eu estou aqui em cima? Receba. Eita, ela se veste como rainha, ela coloca, aleluia, a sua cabeça coroa e aparece no prato interno. E quando o rei olha para ela, o rei diz que é aquilo, é a estrela da manhã, é a minha estrela. Os reis esperam ela. Eita, meu Deus, lá vem o rei, lá vem Esther de caminho ao reaçoeiro e caminha em passos talvez curtos, que é para todos ver essa beleza, a beleza de uma mulher que entendeu que a verdadeira ousadia não é desobedecer ao seu marido, mas é dar sua vida por um propósito de Deus. Aleluia! O teu casamento é propósito de Deus. Morra por ele. Aleluia! O teu filho, tua filha, tua casa é propósito de Deus. Dá a vida por ele. Aleluia! Porque sem Jesus você nada pode fazer. Sabe, meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Ah, aquela mulher Esther, a rainha. E ela entra. Olha, eu estou finalizando. Eu vou finalizar por aqui para ficar melhor, meu Deus. Ela, quando entra, ela se prostra. Toca no cetro de ouro. Ele já tem estendido para ela. Rainha Esther. Eu acho que ele passou ali, viu, apóstolo? Ele viu a beleza da rainha dele, acho que ele ficou: eu nunca vi tamanha ousadia. É essa mesmo que é a minha. Acho que ele olhou ali e ficou: meu Deus. Forte, meu Deus. Eu acho que naquela hora ali ele deve ter se convertido. Porque quando ele vê Esther, rapaz, essa mulher, ela sabe que ela podia morrer agora mesmo. Para chegar ao ponto dela fazer isso, ela está desesperada. Seu marido te conhece, mulher, mesmo que ele fica lá, né? Ele lhe conhece. Ela toca e ele diz para ela: qual o seu pedido, Esther? Rainha Esther. Aleluia. Qual é o seu requerimento? E até a metade do reino te darei. Olha que Meu Deus. não pode dizer que um homem desse era um homem mau. Não. Não tem como dizer que um homem desse queria envergonhar Vastes, mas não queria mesmo. Porque as obras dele você vai ver tudo Esther. Toda vez que Esther apresenta-se para ele, o homem está derretido. Peça que eu lhe dou até o meu reino. Olha que beleza. Sabe tratar um homem, mulher, que você vai ter tudo na tua mão. Não é se exibindo não, só mostrando não, só aparecendo não. Querendo chamar a atenção não, é com a sua atitude. De uma mulher sábia. Fala, Deus. Provérbios 31, verso acho que é o 12, está escrito: ela faz bem ao marido todo dia. Aleluia. Não é alguns dias não,
sei que você é uma boa esposa, você é uma mulher sábia, como foi Esther. E olha o que Esther faz, estou resumindo para acabar. A história é grande, é até amanhã de manhã e outras semanas e 2 semanas, mas eu vou resumir aqui. Olha o que Esther faz. Esther não diz para ele: ei, eu estou precisando disso, daquilo e daquilo outro. Ela diz: venha para o meu banquete essa noite. Venha para o meu banquete essa noite e traga Amã contigo, glória. Sabe qual é aqui o negócio que Deus está falando aqui? Deus está dizendo para você aqui: eu já sei do que você precisa e do que você quer e do projeto que você tem de fazer um banquete, um culto de ação de graça depois que receber. Mas o Espírito Santo está dizendo: é antes de receber que você tem que fazer. Aleluia! Agrade ao Senhor, seu rei. Meu Deus. Isso é tremendo, viu, pastor? Apóstolo. Isso aqui é forte, viu? Tem um propósito no teu coração. Quando eu receber, eu vou dar um culto dessa de graça. Não. Ele está dizendo: faça o culto dessa de graça agora, porque mais na frente, que você vai ver e entender o que está acontecendo. Porque Esther, ela fez o primeiro banquete, o rei teve lá, Amã também. O que acontece? Nada demais. Tomaram vinho, comeram, beberam, e o rei pergunta para ela de novo: qual o seu requerimento, mulher? O que deseja? Eu lhe darei de novo até a metade do reino. Ela também não disse o que era. Ela disse de novo: venha de novo com Amã no banquete que eu vou fazer amanhã. Você está pensando que o teu culto da de graça vai ser um sonho, vai ser trocado, multiplicado. Você vai dar tanto culto de ação de graça que até aqueles que querem te derrubar vai estar presente para ver que Deus é glorioso sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu negócio, sobre tudo que você põe a tua mão. Deus te abençoe. Amém, Jesus, aleluia! Forte, meu Deus! Eita, Jesus. Escuta. Quando Amã vem de novo, antes dele vir de novo, ele está exaltado mais ainda. Porque o soberbo é assim, ele nunca se satisfaz com nada. O invejoso é assim, ele nunca se satisfaz com nada. E ele passa pela porta depois do banquete. E quem está lá? Mardoqueu. Olha para Mardoqueu, não vai se curvar não, Mardoqueu, não. Continua do mesmo jeito, estou sofrendo, está doendo, está amargo. Eu sei que eu estou listado para morrer, mas eu não me curvo a você. Aleluia. Ele entenda, crente. Continua perseverando. Não é o tempo de você desistir, porque Deus ainda não deu a última palavra. E na tua vida, a última palavra quem dá é Deus. E Deus está dizendo para você essa noite: faça o teu banquete de Esther, porque ele vai te abençoar. Aleluia! Jesus grande. Resumo. Final. Ei, Jesus. É que Amã passa, vê ele lá, o Mardoqueu, fica com raiva, fica com ódio, mas diz: vou fazer menos caso. Chega, chama a família, chama os amigos, vizinhos, conversa sobre a glória dele, porque é assim o invejoso, é assim o orgulhoso, o soberbo. Ele cada vez mais quer se exibir, quer se achar, e aquela achadura toda dele vai ter um fim triste. Por quê? Porque Mardoqueu, mesmo doente, mesmo angustiado, ele pregava a palavra de Deus, aleluia. Entenda, aleluia, mesmo doente, mesmo sofrendo, mesmo com o seu emocional lá embaixo, ele estava pregando a palavra, ele estava falando do amor de Deus, ele estava dizendo: eu acredito que Deus vai fazer alguma coisa, ele não vai deixar o teu povo, aleluia, ser dizimado da terra. Oh glória. Acontece que Amã estava lá dizendo: olha, eu vou fazer isso, o que é que eu faço? Já tenho isso, aquilo outro, fala de toda a riqueza e toda a glória, mas ainda não estou satisfeito enquanto eu não ver aquele homem morto. Meu Deus! A notícia é: não vai morrer. Aleluia, Jesus! Porque o decreto de Amã é de morte, mas o decreto de Deus é de vida. Aleluia, Jesus! O Forte! decreto de Amã é para morrer, o decreto de Deus é para viver. Glória. Glória a Deus! Só para deixar sua mente mais avivada.
O diabo festejou 3 dias quando Jesus foi para a cruz. E ele estava lá festejando o primeiro dia, a festividade do inferno. Estava lá o segundo dia, a festividade do inferno. Estava lá o terceiro dia, a festividade não demorou muito. Sabe por quê? Porque o terceiro dia veio de lá para cá o homem de branco, aleluia, e foi visto a luz resplandecendo nas trevas e as trevas fugindo dela, dizendo que luz é essa que vem de lá para cá. Quem é aquele homem que vem anunciando de lá para cá? É Jesus de Nazaré, aquele que dá vida. Receba a vida, receba a vida, receba a vida, receba a vida de Deus. Glória a grande Deus. Aleluia, Jesus. Deus de poder e glória. Oh, Xandarai Manai. Grande Deus. Aleluia, Jesus. Nada é maior do que o propósito que Deus tem pela sua vida. Sim, Senhor. Você não foi chamado Oh, para viver Jesus. derrotas. Isso não quer dizer que você não vai passar por situação difícil. Já estou finalizando. Mas ele está dizendo para você que pode até surgir dificuldades. Pode até surgir coisas que você pensa até talvez em desistir, mas não desista. Porque fiel é aquele que lhe prometeu. E o mesmo Deus que prometeu, Ele colocou dentro de você o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que você pode confiar nele, vai te abandonar. Ainda que o teu pai e tua mãe te abandone, te desamparem, mas Deus não vai te desamparar nunca. Aleluia. Começa a fazer, aleluia, uma investigação, uma pesquisa nas tuas amizades e começa a separar aquilo que não serve daquilo que serve. Começa a fazer, aleluia, uma análise das suas conexões. Faça sempre conexão com pessoas que possam estar do teu lado, porque existe solidão, aleluia. Existe coisa que é pior do que a solidão. Existe coisa que é pior do que você estar sozinha e do que você estar sozinho. Sabe por quê? Porque a pior coisa do que você estar só e do que a solidão é você ter alguém do seu lado e você não poder contar com ele. Verdade, meu Deus. E o Riachuelo ele pôde dizer: eu procurava uma rainha, eu encontrei o amor. Aleluia, E o amor Jesus. lançou fora o medo. A gente sabe o final da história, mas a gente bota aqui um ponto e vírgula para uma outra vez a gente continuar. Amém. Se é assim Deus permitir, Amém. eu quero agradecer a minha rica oportunidade, esse privilégio de poder ter dado uma palavra de Deus que motive a sua vida, a sua fé, a sua casa, a sua família. E que Deus venha materializar grandes bênçãos nas suas mãos. E que você tenha muitos cultos de ação de graça. Prepare sua galinha de capoeira, seu caldo de mocotó. Prepare a sua farofa. E lembre do pastor Gênesis, também lembre da pastora Hélia. Amém. Para a gente participar dessa festança. E o nome do Senhor Jesus seja glorificado. As palmas do Senhor.